Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu gravei essa videoaula para vocês para fazer uma retomada sobre as leis ponderais, enfocando a resolução de exercícios, ou seja, de situações que envolvam leis ponderais, com a ênfase também em Enem e vestibulares, tá certo? Então, material na mão, presta atenção. E nós vamos encerrando esse capítulo aqui nessa videoaula. Legal? Vamos nessa, gente. Lembrando, gente, leis ponderais, elas baseiam todos os fenômenos químicos, tá certo? Lembrando também que tudo que se encontra antes da reação, tudo que vai ser colocado para reagir, nós chamamos de reagentes, tá? Após a reação, após o processo, o que resulta são os produtos, é o que é formado ao final da reação química. Legal? Bom, quanto às leis ponderais, nós temos duas, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, certo? Como nós vimos nas aulas anteriores, sendo que a lei de Lavoisier, conhecida pela lei da conservação das massas, ela diz o seguinte: o total de massa dos reagentes que entram numa reação química, após a reação, formam o mesmo valor de massa nos produtos. Tá? Então, a massa total dos reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos. Essa é a lei da conservação das massas de Lavoisier. E a segunda lei é a lei de Proust, também conhecida por lei das proporções definidas. Ela diz o seguinte: numa reação química qualquer, existe uma proporção, ela é uma proporção fixa, definida, tá? Que independe das quantidades de reagentes e produtos. Tá? Se numa reação você forma uma determinada quantidade de produtos, quando você tem para a mesma reação o dobro de reagentes, você vai formar o dobro de produtos, mantendo assim a mesma proporção. Tá? Se é a mesma reação, independente das quantidades, as proporções vão ser as mesmas. Legal? Isso é a lei de Proust das proporções. Enfim, vamos praticar então. A primeira questão é a questão da página 28, é a questão 38 do caderno de atividade de vocês. Ela diz o seguinte: uma primeira experiência realizada no recipiente fechado. Fechado por quê? Para que não ocorra evasão de gases, né? Alguns produtos de uma reação química podem ser gases, e gás ele tende a fugir do recipiente. Para evitar esse problema, evitar fuga de massa, né? E, portanto, a gente confirmar a lei de Lavoisier, a gente mantém o recipiente fechado, assim os gases não fogem. Legal? Então, nessa primeira experiência, 15 gramas de um reagente X combinam-se com 45 gramas de um reagente Y, formando o produto Z. Se está formando, Z é o produto. Numa segunda experiência, também realizada em recipiente fechado, segunda experiência com a mesma reação química, tá? Também recipiente fechado, 0,3 gramas de X com 0,9 gramas de Y forma Z. Os dados da segunda experiência estão de acordo com a lei de Proust? Bom, é o que a gente vai ver. Calcule os valores de Z nas suas experiências de acordo com a lei de Lavoisier. Então, gente, nós vamos usar para resolver essa questão as duas leis, tanto a de Lavoisier quanto a lei de Proust. Legal? Então vamos lá. Temos essas massas aqui para começar na experiência 1. Então a experiência 1 ela tem que X reage com Y para formar Z. Tá? E essas são as massas de X e Y. Ok? 15 gramas de X, 45 gramas de Y. Na experiência 2, nós temos 0,3 gramas de X e 0,9 gramas de Y. Tá? Qual vai ser a massa de Z produzida em cada uma das experiências? Bom, é fácil. Pela lei de Lavoisier, a soma das massas de reagentes tem que ser igual à soma das massas de produtos. Tá? Se essa reação é igual a essa, ela vai seguir a mesma proporção e a lei de Lavoisier ela vai ser válida também para as duas, da conservação das massas. Então vamos lá. Se a gente somar as massas de reagentes, 15 mais 45 dá 60 gramas. 0,3 mais 0,9, 1,2 gramas. Está aí. Segundo a lei de Lavoisier, a gente consegue determinar quanto de produto vai ser produzido nessa reação. Fácil. Tá? Agora falta ver se está de acordo com a lei de Proust, das proporções definidas. Concorda que essa reação da experiência 1 é a mesma reação da experiência 2? Então, tendo isso como ponto de partida, a proporção dessa reação em 1 deve ser a mesma proporção que a reação em 2. Então, vamos lá.
se a gente observou que ela obedece à lei de Lavoisier. Mas se a gente observar que existe um fator aqui da experiência 1 para a experiência 2, pega o seguinte, esses 15 gramas, se você multiplicar por um fator de 0,02, vai chegar na massa de X para a experiência 2, olha só. Da experiência 1, 15 gramas, vezes 0,02, dá 0,3 gramas, que é o que tem na experiência 2. Então, temos todas as razões, segundo a lei de Proust, para acreditar que aqui em y também vai seguir a proporção. Então, se eu multiplicar pelo mesmo fator, olha lá, 45 gramas vezes 0,02 vai dar 0,9 gramas, sim. Tá? Então, até aqui, x e y concordam com a lei de Proust. Vamos ver. O produto. Se você multiplicar pelo mesmo fator, 60 gramas vezes 0,02, vai dar 1,2 gramas. Resultado. Obedece sim à lei de Proust. Está de acordo. Legal, gente? Beleza? Então tá bom. Vamos seguir. Na página 36, a gente começa a ver as questões de vestibulares. Tá legal? Olha lá, a questão 51 da página 36. Ela diz assim, ela é uma questão do vestibular da FUVEST, ou seja, para ingressar na USP. Tá? Ela diz o seguinte, os pratos A e B, uma balança, foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato. Então, ou seja, você colocou uma quantidade de papel em B, a mesma quantidade em A, ficou equilibrado. Só que efetuou-se a combustão apenas do material contido no prato A. Então, o que tinha em A, que é igual ao que tinha em B, você resolveu queimar em seguida. Combustão é isso, é queimar, tá? Esse procedimento foi repetido com palha de aço no lugar de papel. Então foram feitos dois experimentos, um com papel, outro com palha de aço. Primeiro você equilibrou um papel de um lado, papel de outro, depois equilibrou palha de aço de um lado, palha de aço do outro lado, tá? Mas só no prato A, em ambos os casos, foi queimado, tá? Após essa combustão, observou-se que... Bom, vamos tentar, antes de ver as alternativas, vamos ver o que pode ter acontecido. Tá? Se só A foi vítima de combustão, vamos ver o que pode acontecer nos dois casos, tanto com papel na experiência 1, quanto com palha de aço na experiência 2. Vai lá. Para a gente poder avaliar cada caso, precisamos entender o que rola com o papel na combustão, o que rola com a palha de aço na combustão. Não tentem isso em casa, tá, gente? Vamos lá. A combustão do papel. O papel, que é basicamente celulose, é um material orgânico, né? Ele reage com oxigênio. O que significa isso? Gente, grava isso muito bem daqui para frente e para todo sempre. Quando a gente fala de combustão, estamos falando que o material que vai ser incendiado, né? Ele está reagindo com oxigênio. Tá? Isso é combustão. Sempre que você vê uma reação química em que um dos reagentes é O2, você está vendo que aquilo está reagindo com oxigênio, portanto está queimando. É uma reação de combustão, sempre. Tá legal? Bom, então o papel reage com O2, ele queima, tá? E isso aqui é informação que eu dou para vocês. E o que vai gerar? Vai gerar gás carbônico, água e cinzas, que é o restinho, né? Como isso acontece? Bom, o oxigênio ele vem do ar, tá? Então, o que acontece? Como produto formado, nós temos o gás carbônico. Gente, gás carbônico é gás, tá? Portanto, ele vai embora. É massa que você perde, digamos, é massa de produto gerado, mas ele vai se espalhar, tá? Assim como a água produzida, ela não é líquida, ela é vapor por causa da temperatura, né, da energia da reação, certo? Uma temperatura alta, a água vai estar na forma de vapor. Então, o que acontece? Dos produtos formados, só as cinzas que não vão embora, porque gás carbônico e vapor da água, eles vão se espalhar pela atmosfera. Ou seja, do que você tinha papel, você só pegou o oxigênio do ar, esse oxigênio ele basicamente levou o carbono na forma de gás carbônico e levou o hidrogênio na forma de vapor da água, que é o que tinha no papel. Então, basicamente, o oxigênio do ar está retirando esses componentes do papel. Só o que ele não consegue retirar é as cinzas. Tá? Resultado do que você tinha antes, você está, digamos, mandando para a atmosfera boa parte do que você tinha, só uma pequena parte do que você tinha é que ficou.
Ou seja, basicamente o prato A, quando ele queima, quando o papel queima, você tem uma massa muito menor no final do que você tinha no começo. Ou seja, se o prato A, que é o que foi queimado, está mais leve do que o B não foi queimado, ele tem o papel ali, tá? O prato A está mais leve, então ele vai para cima. Então, em princípio, a combustão do papel tem o prato A acima do prato B, porque o prato A ficou mais leve depois de queimar. Legal? Vamos ver agora o que acontece quando a gente queima palha de aço. Vai lá. Combustão da palha de aço. Gente, palha de aço, lembra, aço é predominantemente ferro, tá bom? Então, o que vai acontecer na reação? O ferro, ele vai reagir com o oxigênio, ele vai queimar e vai produzir esses compostos aqui, ó, são óxidos de ferro, tá? Só que nenhum deles é gás, é tudo sólido. É um material poeirento, tá? Meio avermelhado, tanto um quanto o outro. São dois óxidos de ferro. Aqui é o óxido de ferro 2 e aqui é o óxido de ferro 3. Legal? Bom, antes, você basicamente só tinha o ferro da palha de aço. Depois de queimar, você tem ferro e mais o oxigênio. Concorda que se antes você tinha ferro, você tinha uma massa, depois você tinha ferro e mais oxigênio. Você deve ter uma massa maior, tá? Ou seja, o produto é mais pesado ao invés de ser mais leve, tá certo? Conclusão, o prato A, ele vai ser mais pesado, porque foi lá que queimou a palha de aço, do que o prato B, tá certo? Então, o que nós temos de alternativas aí na questão? Nós temos que, com o papel, você queima ele, o prato que queimou fica mais leve, então é o prato A. Prato A acima do prato B, e com a palha de aço, o prato A fica mais pesado, portanto, abaixo do prato B. Alternativa D. Passou aí no vestibular da FUVEST, olha que legal. Beleza, gente? Se não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo a resolução. Tá bom? Vamos seguir? Então vamos lá. Aí, na página 37, questão 52, também da FUVEST. Olha só. Devido à toxicidade do mercúrio é um metal tóxico, em caso de derramamento desse metal, costuma-se espalhar enxofre no local para remover o mercúrio. Tá? Mercúrio e enxofre eles reagem gradativamente, formando sulfeto de mercúrio. É um composto, quando você junta mercúrio e enxofre, forma sulfeto de mercúrio, tá? Que é inofensivo. Para fins de estudo, a reação pode ocorrer mais rapidamente se as substâncias forem misturadas no almofariz. É basicamente um recipiente onde você mistura as duas mais rapidamente. Tá? Então reage mais rápido. Usando esse procedimento, foram feitos dois experimentos. No primeiro experimento, 5 gramas de mercúrio, 1 grama de enxofre, formando 5,8 gramas do produto. Só que sobraram, olha só, daquele 1 grama de enxofre, sobrou 0,2 de enxofre, ou seja, esse 0,2 gramas não reagiu. Tá? No segundo experimento, 12 gramas de mercúrio, 1,6 gramas de enxofre, que produzem 11,6 gramas de produto, só que restaram 2 gramas de mercúrio, ou seja, também 2 gramas de mercúrio que sobrava, então não reagiu. Mostra que os dois experimentos estão de acordo com a lei de conservação das massas de Lavoisier e a lei das proporções definidas de Proust. Vamos lá, avaliar cada caso. Aqui, na questão, tem essa tabela já dando essas informações para a gente. Vamos tentar construir o nosso raciocínio aí, tá bom? Com base nessas informações. Vamos lá. A reação é enxofre mais mercúrio produzindo sulfeto de mercúrio. Legal? Vamos lá. No experimento 1, 0,8 gramas de enxofre reage com 5 gramas de mercúrio. Está lá na tabela. 0,8 gramas de enxofre com 5 gramas de mercúrio. Isso dá um produto de 5,8 gramas, tá certo? De sulfeto de mercúrio. Como a gente vê, se a gente somar essas duas massas que efetivamente reagem, vai dar a massa de produto, ou seja, obedece à lei de Lavoisier. Tá? Mas sobraram 0,2 gramas de enxofre. Sim, porque você tinha enxofre em excesso nesse 1 grama aqui. Só vai reagir o necessário para consumir esses 5 gramas de mercúrio. Tá? E esse necessário é 0,8 gramas de enxofre. Esse 0,2 que sobraram é o que estava em excesso, então ele não vai reagir. Legal?
isso não significa que contraria a lei de Lavoisier. Obedece à lei de Lavoisier de qualquer forma. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. No experimento 2, de forma similar. 1,6 gramas, está lá, de enxofre, reage com 10 gramas de mercúrio, produzindo 11,6 gramas de sulfeto de mercúrio. Então, como a gente pode ver, somando essas duas massas, 1,6 mais 10 gramas, dá 11,6, portanto, obedece à lei de Lavoisier também. Da mesma forma, sobrou um dos reagentes, porque estava em excesso. Quanto estava em excesso? 2 gramas de mercúrio estava em excesso. Tá certo? Não significa que contraria a lei de Lavoisier. Então, os dois casos obedecem à lei de Lavoisier, tanto o experimento 1 quanto o experimento 2. Agora falta ver se obedece à lei de Proust. Vamos lá. Se a gente pegar do experimento 1 para o 2, existe aí um fator de 2. Se você pegar a quantidade de enxofre e multiplicar por 2, vai dar a quantidade de enxofre do experimento 2, né? A quantidade de enxofre em 1 vezes 2 dá a quantidade de enxofre no experimento 2. Então, segundo a lei de Proust, se a gente multiplicar pelo mesmo valor o outro reagente, tem que ter a mesma proporção. Tá lá, deu certo. 5 gramas vezes 2 dá 10 gramas. Perfeito. Vamos ver agora o reagente. 5,8 gramas vezes 2 realmente vai dar 11,6 gramas. Portanto, se todos eles deram certo multiplicando pelo mesmo fator, isso significa que existe a proporção está correta e, portanto, obedece à lei de Proust. Legal, gente? Beleza? Se não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo. Mas é necessário vocês prestarem bastante atenção aí. Ok? Vamos nessa, vamos seguir. Na página 38, a questão 53 é uma questão do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma excelente universidade também. Diz o seguinte: uma lei química expressa regularidades dos processos químicos, permitindo explicá-los e também fazer previsões e comportamentos de fenômenos que pertencem ao contexto da aplicação dessa lei. Por exemplo, a lei das proporções constantes de Proust expressa uma das mais importantes regularidades da natureza. Segundo essa lei, ou seja, segundo a lei de Proust das proporções constantes ou proporções definidas, o que acontece? No item A proporção química das substâncias é sempre constante, não importando a sua origem, mas depende do método utilizado na indústria para obter as substâncias, ou seja, para produzir as substâncias. Ou seja, a composição de uma substância, ela depende da forma como se produz. Então, água é H2O, a água que a gente tem no rio. Se a gente produzir água em laboratório, ela não vai ser H2O, porque eu produzi em laboratório e não por um processo da natureza, ela não vai ser H2O? A proporção vai ser diferente? A resposta é que não. A composição química das substâncias é sempre constante? É. Mas depende do método utilizado? Não. Independe do método. Tá? Qualquer método vai levar sempre à mesma substância. Legal? Ou seja, a afirmativa A está incorreta. Na B, a composição das misturas é sempre constante? Já gerou um problema. Gente, se você pegar o seu achocolatado e misturar no leite, você não pode fazer misturas diferentes com mais achocolatado ou menos achocolatado? Pois é. Então a composição das misturas não é sempre constante. Você pode ter mais um reagente do que outro, tá certo? Ou seja, a afirmativa B está errada. Tá? A composição de uma mistura não é sempre constante. Legal? Na afirmativa C, a composição química das misturas é sempre constante, como nós vimos, não é. Legal? Na D, que é a afirmativa correta, por que ela é correta? A composição química das substâncias compostas é sempre constante? Sim, não importando qual a sua origem ou método. Realmente, é isso mesmo. Independe do método de produção ou a origem da substância. Água é sempre H2O, independente da fonte de onde você obtém. Beleza? Então a afirmativa certa é a D. Vamos para a página 38, na questão 54, da Universidade Federal de Goiás. Ela propõe o seguinte: a gente vai fazer aqui uma análise um pouquinho mais voltada para a área de humanas, tá? A gente vai tentar interpretar essa afirmativa de Tocqueville, tá? De uma obra chamada O Antigo Regime e a Revolução, da editora da Universidade de Brasília. Vamos lá. Como a Revolução Francesa não teve apenas por objeto mudar um governo antigo, mas abolir a forma antiga da sociedade,
ela teve de ver-se a braços a um só tempo com os poderes estabelecidos, com todos os poderes estabelecidos, arruinar todas as influências reconhecidas, apagar as tradições, renovar os costumes e os usos, de alguma maneira, esvaziar o espírito humano de todas as ideias sobre as quais se tinham fundado até então o respeito e a obediência. É um trecho dessa obra de Tocqueville. Vamos lá, vamos tentar interpretar isso que está dizendo. Primeira coisa, a questão ela pede. A ideia expressa que se coaduna com o texto e os ideais da Revolução Francesa é a seguinte. Vamos lá, nós temos várias afirmativas, tá? Todas afirmativas de cientistas. Uma por Michael Faraday, que trabalhou com eletricidade, outra por Niels Bohr, amigo de Einstein, que trabalhou na identidade do átomo, outra por Antoine Lavoisier, que propôs uma das leis ponderais, outra, Dmitry Mendeleev, que trabalhou em cima da organização da tabela periódica, Joseph Priestley. Gente, seguinte, todas essas frases foram emitidas por cientistas eminentes, tá? E todas estão corretas, ao seu modo de ver. Agora, o texto, ele faz relação com qual dessas afirmativas? Tá? Fica fácil se a gente lembrar do tema dessa videoaula, leis ponderais. Né? E só tem um cientista ali que afirma algo relativo a leis ponderais. Mas então vamos lá. O texto ele fala sobre esvaziar o espírito humano de todas as ideias sobre as quais se tinham fundado até então. Ou seja, ele fala a respeito de mudança, olha, renovar costumes, tá? Apagar tradições pressupõe alguns traços de mudanças, certo? Com relação à mudança, a gente só encontra uma afirmativa ali, que diz que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, que é justamente enunciada por Lavoisier. E a lei de Lavoisier é uma das leis ponderais, então a afirmativa certa é a afirmativa C. É o que tem relação com o texto, que tem a ver com mudança, transformação. Nada se cria, nada se perde, se transforma. Legal, gente? Isso foi enunciado por Antoine Lavoisier, um francês. Vamos lá, para a página 39, questão 55. Tá? Eu não lembro que universidade é essa, tá, gente? Mas deve ser uma excelente universidade. Vamos lá. João dispõe de 3 pedaços triangulares de palha de aço. Se é aço, tem ferro, né? Sendo a área de cada pedaço diretamente proporcional à massa de cada pedaço, né? Um pedaço possui 10 gramas, o outro possui 12 gramas e o outro possui 18 gramas. Ele queimou completamente os 2 primeiros pedaços e mediu novamente as massas. Ele obteve o seguinte: o primeiro pedaço, depois de queimar, ficou com uma massa maior do que inicialmente, que é de 10 gramas e meio. E o segundo pedaço, também uma massa maior do que inicialmente, ficou com uma massa de 12,6 gramas. Com base na situação exposta, assinale o que for correto. Então vamos ver a afirmativa 1. Olha só, o aumento de massa ele se deve à reação química que causou uma redução nos átomos de ferro que reagiram. Gente, uma redução nos átomos. Vamos parar para pensar se é possível um átomo inchar ou encolher. É possível? É evidente que não. Isso seria um absurdo, gente. Um absurdo dos absurdos, tá? Ou seja, um átomo não muda de tamanho. Ok, gente? Afirmativa 1, absolutamente incorreta. Afirmativa 2. As proporções iguais entre massa final e inicial de cada pedaço de palha de aço queimado se devem à lei de Proust. Ou seja, a relação entre a massa final e a massa inicial dos 2 primeiros pedaços triangulares, eles têm proporção com base na lei de Proust? É evidente que sim, né, gente? Tá? Toda reação química ela tem uma proporção e essa proporção ela é reconhecida pela lei de Proust. Ok? Então, afirmativa 2, correta. Vamos lá. Afirmativa 4. Não tem afirmativa 3, tá, gente? É 1, 2, 4, 8 e 16. Vamos lá. Afirmativa 4. Se João queimar completamente o terceiro pedaço, a massa final dele vai ficar em 18,9 gramas? Será? O que acontece? Vamos fazer a conta. Tá? Então, vai lá. Pedaço 1, pedaço 2 e pedaço 3, né, de palha de aço.
Antes de queimar, nós tínhamos essas massas, né? Como já foi dado no enunciado. O pedaço 1 com 10 gramas, o 2 com 12 e o 3 com 18 gramas. Depois de queimar, nós só temos as informações do primeiro e segundo pedaço, mas se é a mesma reação, queima o pedaço 1, queima o pedaço 2 e queima o pedaço 3, se é a mesma reação de queima da palha de aço, concorda que devem ter a mesma proporção? Pois é, lei de Proust. Vamos lá. Então, para a gente saber a massa do pedaço 3, a gente precisa ver que proporção é essa. Tá? Antes de queimar, tinha 10 gramas. Depois de queimar, tinha 10 gramas e meio. Então, para o pedaço 1, aqui, do reagente para o produto, existe uma proporção ali, um fator de multiplicação de 1,05. Se você pegar o 10, multiplicar por 1,05, dá 10,5. Pega o mesmo fator e vamos multiplicar esse 12 gramas no pedaço 2 para ver se resulta em 12,6 gramas. E de fato, resulta. Tá? 12 vezes 1,05 vai dar 12,6 gramas. Olha lá a lei de Proust funcionando. Tá? O que significa que no pedaço 3 não deve ser diferente. Pega o pedaço 3, 18 gramas, após queimar, se você multiplicar por esse fator aqui, vai dar a massa do produto formado, que, se você fizer a continha, vai dar 18,9 gramas. Ou seja, a afirmativa 4 é correta. Legal? Beleza? Vamos lá, afirmativa 8. Verificou-se um aumento de 0,5% na massa de cada um dos pedaços de palha de aço queimados. Foi isso? Vamos descobrir. Olha lá, gente. Um aumento de 0,5%, ou seja, você acha que aumentou aqui de 10 gramas para 10,5, aumentou 0,5%? Talvez, né? Não sei, a gente não fez a conta ainda. De 12 gramas para 12,6 gramas, aumentou 0,5%? De 18 para 18,9, aumentou 0,5%? Vamos descobrir. Como a gente descobre? Olha para esse fator, gente. O 1,05. É ele que é o fator de aumento. Tá certo? A gente está multiplicando por esse fator. Ok? O que significa esse fator? 1,05, um número decimal, se você converter para porcentagem, isso dá 105%. Tá? Esse 105% significa o quê? 100% mais 5%. Gente, foca aqui. Ó. 100% é o material inteiro. 5% mais 5% significa ao que você tinha, está adicionando 5%. Legal? Adicionando 5%. Ou seja, a massa teve um aumento de 5%. E a afirmativa diz 0,5. Ou seja, a afirmativa está quase certa, mas está errada. Legal? É 5% que aumentou e não 0,5%. Beleza, gente? Afirmativa 8 errada. Afirmativa 16. Se, antes do experimento, os pedaços triangulares de 18 gramas e 10 gramas constituíam um par de triângulos semelhantes, a razão de semelhança entre eles, vamos lá, aí chegamos em matemática, né, gente? Literalmente geometria. Por quê? Ele está perguntando se são triângulos semelhantes, o triângulo 1 e o triângulo 3. A razão dessa semelhança é de 9 por 10? Vamos ver. O enunciado diz o seguinte: a área de cada pedaço é diretamente proporcional à massa de cada pedaço. Então, isso já é um ponto de partida. Tá? Se a área é proporcional à massa, o tamanho do triângulo é proporcional à massa desse triângulo. Então, vamos ver isso. A razão, o que é razão? Razão é divisão, né, gente? A razão do triângulo 1 para o triângulo 3 é de 10 gramas para 18 gramas. Tá lá, razão é divisão. 10 gramas dividido por 18 gramas, isso dá uma razão de, se você fizer uma simplificação, dá uma razão de 5 por 9 e não de 9 por 10. Então a afirmativa 16 está errada também. Tá legal, gente? Ok? E, então, as afirmativas corretas são somente a 2 e a 4. Beleza? Vamos para a última questão, questão 56, da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. Numa viagem, um carro consome 10 kg de gasolina. Na combustão completa do combustível,
na condição de temperatura do motor, formam-se apenas compostos gasosos. Considerando-se o total de compostos formados, pode-se afirmar que esses compostos formados, ou seja, os mesmos, são. Vamos lá, entendendo a reação. Queima da gasolina, que é o que acontece dentro do motor, ela queima, então ela reage com O2, e vai produzir os tais gases da combustão. Os produtos são gases, basicamente, né? Que é basicamente gás carbônico e água, ok? Vamos lá. Se você queima 10 kg de gasolina, você ainda está adicionando a massa de oxigênio que reage, certo? E os 10 kg de gasolina queimadas, mais a massa de oxigênio, que é o que vai queimar a gasolina, ou seja, a soma das massas dos reagentes deve ser a soma das massas dos produtos. Se você tinha 10 kg só de um reagente, somando a massa do outro reagente, os produtos vão ter uma massa maior do que 10 quilos, né? Certo? Ou seja, a afirmativa correta é aquela que diz que a massa total dos compostos formados pesa mais que 10 quilogramas. Beleza? Ok, então, gente? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, gente, volta o vídeo, assiste de novo com mais calma, faz anotações, refaz os cálculos, refaçam as questões, tentem resolver sozinhos, tá? Somente praticando é que a gente vai conseguir aprender de fato, tá, gente? Então, a dica mais importante aqui, continuem praticando, refaçam os exercícios, a prática é o que leva ao aprendizado de fato. Beleza, então, gente? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e que a força esteja com todos vocês. Um abração, gente. Bom estudo para todos.